Olá! Você sabia que é possível ter um assistente de IA totalmente integrado ao seu sistema de gestão? Nesse vídeo, vou te mostrar como modernizar sua operação de forma simples, eficiente e segura através do nosso assistente de inteligência artificial. Então, antes de demonstrar o assistente de IA em funcionamento, deixa eu só te explicar rapidinho como que as coisas funcionam. Bom, os usuários vão enviar mensagens para um assistente de IA através da plataforma, e esse assistente ele é totalmente configurável. Então nós vamos definir um provedor de IA, as conversas vão ser armazenadas em um banco de dados, e o assistente vai dispor de algumas ferramentas para conseguir responder as perguntas e também realizar ações na plataforma. Então nós conseguimos inserir uma base de conhecimento da empresa para que o agente possa responder dúvidas funcionais, e também disponibilizamos ferramentas através de um protocolo bem conhecido no mundo da IA, que é o protocolo MCP. Então, a partir dessas ferramentas, será possível consultar dados do RP, realizar algumas ações como abrir automaticamente chamados e entre outras. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco mais aqui sobre o nosso assistente de IA. Bom, então, para quem não conhece, os assistentes de IA são inteligências artificiais que você consegue conversar usando linguagem natural. E eu acho que hoje em dia todo mundo usa pelo menos um ChatGPT, um Gemini, algum tipo de IA para as tarefas do dia a dia. Então imagina você ter uma IA que conhece muito bem a plataforma, que conhece muito bem os seus dados. Tá? Então a primeira coisa que vale ressaltar é que tudo isso é feito de uma forma muito segura. Então a primeira coisa que eu gostaria de demonstrar é que o assistente só responde perguntas ou realiza ações de acordo com as permissões do usuário. Então ele vai seguir estritamente as permissões do usuário para realizar algum tipo de consulta ou de ação na plataforma. Ok? Então o meu usuário tem acesso aqui a diversos módulos, então o assistente está apto a interagir em relação a esses módulos. Ok? Bom, então vamos supor que o usuário está acessando aqui o módulo de vendas e ele tem aqui algumas dúvidas em relação aos status das vendas. Então, por exemplo, eu não sei o que seria aqui esse status, aguardando confirmação, eu quero entender melhor. Então ele pode perguntar. E aí o assistente, como ele tem acesso à documentação online da plataforma, ele consegue responder dúvidas funcionais sobre os nossos módulos. Então, seguindo aqui com o nosso exemplo, eu consegui entender quais são os status de uma venda. E agora eu quero seguir aqui com a confirmação dessa venda, que vai implicar na criação de um pedido no RP. Mas vamos supor que nesse momento o meu RP está offline. Vou até parar o serviço dele aqui para a gente simular. O que vai acontecer? Quando eu tentar confirmar a criação de um pedido de vendas no RP, eu vou ter um erro, porque o RP está offline. Então vamos simular essa situação. Falha de comunicação, ele não conseguiu prosseguir com a criação do pedido. Aí eu posso chegar para o assistente, o sistema apresenta falha de comunicação. Olha que interessante, o assistente ele é capaz de testar a conexão com o RP e informar o usuário que, de fato, o RP Proteus está indisponível no momento. E aí ele instrui o usuário. O que você quer fazer? Quer tentar novamente? Isso está acontecendo só na matriz, acontece com outra venda também. E se você quiser, eu posso já abrir um chamado para o suporte verificar. E vai solicitar explicitamente aqui que o usuário colhe exatamente esse texto. Então isso é muito interessante, porque qualquer ação que ele realize, ele solicita uma confirmação explícita do usuário, confirmando aqui o que a gente chama de token de ação, tá? Para evitar qualquer tipo de ação aí indevida. Então vamos confirmar aqui o envio de um chamado aqui, o envio de um e-mail para o suporte, para verificar o porquê que o RP está offline. Então repara que o assistente é capaz de fazer até um primeiro atendimento aqui de suporte com os usuários, em relação a dúvidas funcionais, em relação a serviços indisponíveis. Ele consegue cumprir perfeitamente com esse papel. E aí ele vai enviar para o suporte, com cópia para o usuário,
Claro que esses e-mails também são configuráveis, a gente pode formatar de acordo com as necessidades de cada empresa. Talvez em vez de enviar um e-mail, abrir um ticket no sistema de chamados do cliente, é perfeitamente possível. Mas aqui ele vai enviar um e-mail para o suporte da SoulSys, informando todos os dados aqui do problema, tá? Um resumo, qual que é o impacto, qual que é o módulo. Então essa é uma funcionalidade bem legal que permite aí um certo nível de automação em relação ao suporte aqui do nosso produto. Um outro recurso bem legal é a capacidade de anexar arquivos aqui na conversa com o assistente. Vamos supor que eu quero criar um novo pedido de vendas aqui com base num pedido de compras em PDF que o meu cliente me enviou. Então ele consegue abrir o documento, mesmo que as informações não estejam tão claras, ele consegue pesquisar o cliente, pesquisar o código da condição de pagamento e solicita a confirmação aqui do usuário antes de prosseguir com a criação. E antes de criar, ele precisa que o usuário confirme algumas coisas, né? Então o pedido é sem frete, posso criar exatamente com esses dados, cliente, condição, perfeito. Tá? Então esse é um recurso bem legal para quem possui aí representantes ou uma equipe comercial que tem que digitar muitos pedidos com muitos itens. Eu creio que isso agiliza bastante aí a rotina de trabalho. Então, se a gente acessar aqui o pedido 24, ele acabou de criar automaticamente exatamente conforme o documento que nós informamos para ele. Tá legal? E por fim, um último recurso que eu gostaria de mostrar, que também é bem útil, vamos supor que esse pedido aqui vai seguir aqui para confirmação, mas antes eu quero saber como é que está aqui o crédito, a vida financeira desse cliente. Eu posso solicitar para o assistente. Então ele também pode funcionar como uma ferramenta de apoio para gestores ou para aprovadores aqui em relação à tomada de decisões. Então ele consegue acessar os módulos de cobrança, o nosso módulo de boletos e consegue também trazer aqui uma análise mais de insights, né, em relação ao cliente. Então tudo isso pode ser usado aí de uma forma bem estratégica e nós entendemos que o assistente pode ser uma ferramenta que pode modernizar, simplificar e acelerar bastante o dia a dia aí dos nossos clientes. Obrigado.